Não basta ser correto para mudar a situação do mundo. Há uma concepção errônea no meio do povo de Deus, que se uma igreja for muito boa, Deus vai tirar o chapéu para ela, vai elogiar, abençoar. Não, não, não e não. Não é isso que Deus quer. Essa concepção tomou conta das denominações tradicionais. Denominações tradicionais, históricas e aquelas mais originais. Então, eu diria assim que tanto o catolicismo quanto os ortodoxos, os reformados, os batistas, os presbiterianos, congregacionais, metodistas, nos Estados Unidos, todos eles estão virando farinha do mesmo saco. E na Europa já viraram há muito tempo, foram embolados numa coisa só e estão sendo, tirados de cena. O mais estrondoso de tudo vai ser quando o espírito europeu tirar o Vaticano de cena. Isso vai acontecer. O Vaticano, com o Papa atual, está num afã de se entender com a linha da nova era do anticristo, mas não consegue. Um exemplo é a França. A França é um país líder nessa consagração a Satanás. E eles vão querer conciliar, agradar aos 30% de muçulmanos que são ativistas ferrenhos e conciliar o espírito liberal do chamado mundo ocidental, essa questão de democracia e coisa desse tipo, onde a França é líder desde a Revolução Francesa. Eles querem continuar, estão numa dificuldade imensa e resolveram, para agradar aos muçulmanos, falar mal do cristianismo e perseguir o cristianismo. A França hoje persegue os cristãos ativistas, que são cada vez menos. De quebra, as denominações históricas também vão sofrendo, que estão em declínio vertiginoso. Hoje são poucos % da população que seguem o cristianismo. E o Papa protestou pela abertura dos Jogos Olímpicos, não adiantou nada, ninguém ligou para o Papa. Em algum momento, os muçulmanos que estão crescendo na Itália, junto com os da França, e vão empurrar os governos da Europa contra o Papa também, contra o Vaticano. Por enquanto estão contra os outros cristãos mais acomodados, mas vão empurrar também o Papa, e isso a Bíblia prevê. É a queda da meretriz do Apocalipse. Isso vai acontecer brevemente. O mundo está caminhando nessa direção. Mas eu quero mostrar, e lembrando que no passado isso já aconteceu, o reino de Judá seguia o exemplo de Israel e se afastava de Deus cada vez mais. Em Israel, reino do norte, Deus já estava mandando os assírios virem destruir, e como de fato destruíram todo o reino do norte. Com o Oséias, que foi o último, aquilo acabou. Já em Judá, depois do Ezequias, que teve um governo bom, mas foi curto e Deus queria levá-lo logo, ele que pediu mais 15 anos, mas ali já foi a pá de cal. Antes dele, houve um rei bom chamado Uzias, que teve um filho Jotão. O Jotão é tido na Bíblia como o rei contra quem não há nada registrado na Bíblia. Então seria o rei perfeito. Mas mesmo ele não resolveu, e no reinado dele ainda o Senhor começou a enviar os inimigos e adversários. Interessante, o Jotão é um símbolo de que não adianta nada ser bom. E um descendente dele, o Josias, foi o último rei considerado bom, que não adiantou nada. Então, isso é um símbolo para nós. Não adianta a gente ser bonzinho, uma igreja de gente que anda direitinho. Não é isso que Deus quer, não. O mundo vai ser sacudido.
O cristianismo assumiu essa ideia de que o que Deus quer de nós é que sejamos virtuosos, bonzinhos, honestos, direitos, não façamos mal a ninguém. Mas isso não resolve nem muda o quadro do mundo. Não é para isso que o Senhor nos chamou, para sermos bonzinhos. Deus nos chamou para sermos profetas para o mundo. Deus nos chamou para evangelizarmos, incomodarmos o mundo. Deus nos chamou para sermos intercessores em favor do mundo, pessoas que orem até que um avivamento venha, o poder de Deus desça. A igreja nos últimos tempos não tem sido nada disto e, em consequência, Deus tem filtrado a igreja. O que está acontecendo no mundo todo é que Deus está mandando a perseguição. Basta Deus liberar, abrir o cadeado para o diabo abrir o portão e atacar os cristãos. É o que está acontecendo no mundo todo. No mundo comunista, no mundo islâmico, no mundo hindu, no mundo budista, em todo o mundo, na África, Satanás está tendo a liberdade de Deus de atacar os cristãos. Para quê? Para sacudir e despertar os cristãos. Um exemplo típico que eu quero deixar e com ele mostrar claramente essa situação, o que aconteceu na Síria. Até 50, 40 anos atrás, a Síria era um país que vivia em paz. Havia uma população muçulmana, mas havia uma grande parte da população que era cristã, nominal. Eles foram os primeiros a receber o evangelho depois de Judá. Antioquia, a igreja de Antioquia fica na Síria. Paulo se converteu no caminho de Damasco, capital da Síria, até hoje. E a Síria era, até recentemente, um país de forte presença cristã, tradicional e acomodada. Não adiantou nada. E eles eram uma porcentagem significativa da população. Inclusive, o Brasil tem uma grande quantidade de pessoas descendentes dos imigrantes sírio-libaneses. Você conhece, a minha família tem, quase toda a família tem. Eles vieram, eram cristãos acomodados, maronitas, ortodoxos, católicos, isso e aquilo, mas sempre cristãos acomodados. E lá na Síria, Deus entendeu de sacudi-los, e a última guerra da Síria, pouco mais de 10 anos atrás, fez com que fossem expulsos praticamente todos esses cristãos. 500 mil foram mortos, 5 milhões foram expulsos de suas casas e os outros, amedrontados, se acovardaram. Até que uma meia dúzia, um grupo pequeno, começa a se levantar para pregar verdadeiramente o evangelho e viver para Deus. É o que Deus quer. O que aconteceu com o comunismo na Rússia, na União Soviética, e são muitos países que formavam a União Soviética, a mesma coisa na China, nos países da Ásia, ali no Vietnã, em todos aqueles países ali que foram dominados pelo comunismo, ali Satanás agiu matando muitos cristãos, mas permitindo que alguns conseguissem sobreviver e fossem cristãos verdadeiros que pregassem o verdadeiro evangelho. Hoje, ataques estão se concentrando na Índia, no Paquistão, em países hindus, budistas e vindo para a África e tomando conta da Europa e descendo pelos Estados Unidos na América e, claro, vão chegar ao Brasil também. A perseguição aos cristãos no Brasil vai recrudescer, vai ser muito forte. É bom que a gente saiba o que Deus quer, o que agrada a Deus, não é uma igreja de crentes bonzinhos, mas é de gente em oração que evangelize, que ore intercedendo, que incomode o mundo. Isso é o que Deus quer. Se alguém pensa que o ideal de uma igreja tradicional, de sermos bonzinhos, que isso vai agradar a Deus, não, não e não. Deus não nos colocou para sermos crentes bonzinhos em meio a um mundo perdido. Entenda isso. Deus não nos chamou para sermos um povo bonzinho no meio de um mundo perdido.
Ele nos chamou para pregar o evangelho para o mundo, incomodar o mundo, profetizarmos para o mundo, orarmos, intercedermos por aqueles que estão à nossa volta. Isso a igreja, infelizmente, não está fazendo. Então, se ela pensa que vai se acomodar, ser boazinha e que Deus vai abençoar, está enganada. A igreja vai ser sacudida. O povo verdadeiro de Deus não vai passar pela grande tribulação, mas vai ter grande tribulação hoje. Se não tem, está mal. Onde o povo de Deus não tem grande tribulação hoje, por incomodar o mundo, é porque está mal. Guarde isto.